Olá a todos. Muitas pessoas pediram para mim falar sobre um evento no dia 23 de setembro. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu não posso explicar isso sem falar sobre uma coisa muito importante, que é o shofar, ok? O chifre do carneiro que a gente usa para fazer um toque, ou vários tipos de toque, né? Eu não sou especialista em shofar. Se eu cometer algum deslize no que eu estou explicando, peço perdão. Eu vou explicar sobre o que eu sei e como eu uso, ok? Bom, mas antes disso, eu quero contar uma história. Em inglês, buzina, a buzina do carro, se fala horn, e o chifre do carneiro, ou qualquer tipo de chifre, se fala horn, ok? Só que eu não sabia disso. Eu sabia quando eu vim aqui para os Estados Unidos um tempo atrás, né? Eu pensava que horn era chifre, não sabia que horn era buzina, né? Então eu fui fazer a autoescola lá, né, para validar minha carteira de motorista. E a mulher começa lá, tem que testar o carro, né? Então precisa de segurança, agora pisca esquerdo, pisca direito, acende a luz do farol, liga o limpador de para-brisa, e beleza. E aí ela de repente virou pra mim e falou assim: você toca buzina. Só que eu não entendi isso, né? A parte que eu entendi foi: toca o horn, né? E pra mim horn é chifre. Então eu fiquei pensando, peraí, eu vou ter que tocar o chifre do carro. O carro não tem chifre, percebe? Será que quer dizer na frente? E puxa vida, eu não sabia o que era. Eu pensei, será que é aquele triângulo que você aperta e fica piscando, né? Aquela luz de emergência. E eu liguei isso e a mulher falou: não, o horn. E o horn, eu pensei, será que é pra me acertar o banco do carro? Eu vou tentar, né? Eu acertei o banco do carro, a mulher olhou assim nervosa pra mim: você não sabe inglês? Eu falei: eu sei inglês, mas não sei o que é horn. Aí a mulher: o horn, toca o horn. Eu falei: será que essa mulher aí tá tentando me ofender, meu? Eu não vou discutir com a mulher. Eu falei: sabe uma coisa? Eu não tenho horn, mas em todos os casos, né? Fiz assim, a mulher, ficou uma fera, né? Ficou pé da vida comigo, falou: o horn, bip, bip. Aí eu olhei e falei: desculpa, eu entendi, desculpa. Olhei pra ela e falei: bip, bip. A mulher fez assim, né? Aí que eu me toquei, né? Falei: a buzina. Eu toquei a buzina, a mulher: oh! Então assim, bom, tem pessoas que aprendem como que se fala buzina em inglês do modo fácil e tem pessoas que aprendem do modo difícil. Vocês aprenderam do modo fácil agora, e eu aprendi do modo difícil. Só uma piada. Mas por que buzina e chifre são a mesma palavra em inglês? Porque a gente usa o chifre para fazer o toque de buzina, de um tipo de buzina, ok? E o chifre do carneiro a gente usa para fazer um toque especial. E a gente faz esse toque num dia especial, tá? A gente faz o toque do chifre do carneiro num dia que se chama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano, começo do ano. Ele representa o dia que Deus criou o mundo. Uau! O Deus, no dia que criou o mundo, ele deu energia para o mundo funcionar durante um ano. E todos os anos, no Rosh Hashanah, Deus dá energia para o mundo funcionar durante mais um ano. E é nesse dia que Deus vai escrever no livro da vida, ou não vai escrever no livro da vida, o nome das pessoas. As pessoas que não tiverem o nome escrito no livro da vida vão morrer naquele ano. Então a gente pede a Deus sempre para nos escrever no livro da vida nesse dia sagrado que é o Rosh Hashanah. Beleza? Então, com base nos nossos méritos e tudo mais, e nos nossos pecados, a gente vai ter direito ou não a estar no livro da vida. Bom, isso é no Rosh Hashanah, que se chama cabeça do ano, o começo do ano hebraico, ok? O Rosh Hashanah, fora de Israel, ele começa no dia 21 à noite, vai até o dia 22 à noite, e depois do dia 22 até o dia... 21 até o 22 até o 23 à noite, até o dia 23, né? Então, esse é o Rosh Hashanah. Se eu não me engano é essa data, tá? Posso estar confuso, vocês pesquisam na internet, mas se eu não me engano é essa data. E o Rosh Hashanah,
Tem uma história, né, de um menino perguntando pro avô dele, que era rabino: puxa vida, porque o mundo inteiro, quando chega no dia do Réveillon, né, no começo do ano e tudo mais, as pessoas estão celebrando, tomando cachaça, ou tomando uísque, ou champanhe, ou não sei o que. E o povo judeu, ele reza, né? Ele não tá lá se bebedando, né? Ele tá rezando. E esse rabino responde da seguinte forma: se as pessoas soubessem o que está acontecendo nos céus, exatamente nesse dia, no dia que Deus renova a energia do mundo inteiro, elas iam ficar bem preocupadas, elas não iam ficar felizes, na verdade. Porque nesse dia, o nosso adversário, o Hassatan, né? Ele vai com as suas tropas, pelo menos foi o que me explicaram, né? Eles vão para o céu falar: tá vendo, o ser humano não merece mais um ano de vida. Esse projeto não merece mais um ano, porque eles são maus, eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles nos acusam. E então os anjos que estão do nosso lado, eles pegam todos os méritos de todas as pessoas do mundo e apresentam na mesa e diz assim: sim, eles fizeram isso, mas olha quantas coisas boas essas pessoas também fizeram. Eles erram, mas eles acertam. E se o peso das boas ações de todos ainda for maior do que o peso das más ações das pessoas mais más do mundo, a gente ganha mais um ano. Então é como se fosse um julgamento dos seres humanos. Acontece todos os anos o Rosh Hashanah. E graças a Deus, até agora a gente está ganhando, não é verdade? A gente está aqui, né? O mundo está existindo. E é dito que então que o arcanjo Miguel, junto com as tropas celestiais, pegam todos esses anjos do mal e expulsam do céu. Só que eles não querem, eles acham que aquele veredito é injusto. Todos os anos eles acham isso, e tem uma briga e tudo mais. E puxa vida, né? E a gente ganha mais um ano. E bom, e a gente se lembra de algumas passagens bíblicas durante o Rosh Hashanah, para quem observa o Rosh Hashanah. E a gente faz um toque, alguns toques do shofar, desse instrumento sagrado que é o chifre do cordeiro. E a gente faz 4 tipos de toques, ok? 3 deles Moisés usava. O primeiro toque é um toque simples, que ele serve para chamar as pessoas e indica que Moisés queria dar um comunicado às pessoas. Então o pessoal dava um toque simples, a população se juntava e Moisés passava o recado, passava a informação. Quando os israelitas ficaram 40 anos vagando pelo deserto, né? Então quando tinha que levantar acampamento, o pessoal dava 3 toques no shofar. O pessoal, então, a população queimava os lixos que tinha, recolhia as coisas e começava então a peregrinação novamente. E tem um toque que são assim, se eu não me engano, pelo que me falaram, então é o que eu sei, tá? O meu conhecimento que pode ser diferente do que outras pessoas vão explicar com mais detalhes. Encarem esse vídeo como uma introdução, tá? De uma pessoa com pouco conhecimento no assunto. Mas tem um toque que você dá 7 vezes ou mais, de preferência mais do que 7 vezes, que é o toque de guerra, para você avisar todo mundo do acampamento: ó, estamos sendo atacados ou vamos atacar, e todo mundo pegue sua arma, pegue sua espada, pegue seu escudo e a gente vai agora sair pro massacre. Ok? Ou da população deles ou do outro, né? E são esses 3 toques principais. E tem um último toque, que é um toque longo com o nosso fôlego, o fôlego que a gente tem, que a gente usa para chamar de volta o Messias, para implorar pelo Messias, para que ele retorne à terra. Yahushua HaMashiach, né? Que todo mundo conhece como Jesus Cristo. Vou falar um pouco sobre isso em um outro vídeo, mas a gente dá esse último toque. Isso é feito no Rosh Hashanah. Então é capaz que no dia 21 ou 22 de setembro vocês vão ouvir alguém tocando um shofar, né? E o shofar, ele... Bom, voltando ao Rosh Hashanah. Então o Rosh Hashanah é o dia que Deus vai colocar energia na criação de novo, ok? Seu nome vai ser escrito no livro da vida de novo ou não, tá? Se não for, você vai morrer. Ou qualquer um de nós, né?
Mas tem uma repescagem, ok? A repescagem acontece 10 dias depois, num dia que é chamado de Dia do Perdão, que é o Yom Kippur. O Dia do Perdão, ou Yom Kippur, 10 dias depois do Rosh Hashanah, vamos supor, o Rosh Hashanah a pessoa fala, putz, eu não fiz muitas coisas boas, talvez meu nome não esteja escrito no livro da vida, e eu vou pedir para o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, incluir meu nome no livro da vida. Eu vou pedir perdão, vou pedir desculpas, eu vou pensar em tudo que eu fiz de errado, todas as minhas transgressões durante 10 dias, e vou rezar no dia do perdão, pedindo perdão por cada uma dessas transgressões, e pedindo que, se eu não tiver inscrito no livro da vida, por favor, meu Pai Sagrado, me inclua no livro da vida de novo, ok? Então a gente faz isso, tá? Não todo mundo, mas muitas pessoas fazem isso. No Yom Kippur, o dia do perdão, um dia muito sagrado. Então a gente tem o Rosh Hashanah, começo do ano, e 10 dias depois o Yom Kippur, né? E vai chegar um dia que os seres humanos vão acumular muitas transgressões, ok? E nesse dia, o adversário, quando ele for pro céu nos acusar, ele vai ganhar. Deu pau, né? Nesse dia ele vai ou pode ganhar. E quando isso acontecer, o arcanjo Miguel, ele não vai mais impedir todos os movimentos do mal nesse plano, atuando nesse plano. E as coisas vão degringolar muito rapidamente, ok? Quando vai começar o apocalipse, tá? Então vai acontecer, provavelmente, penso eu, na minha visão limitada de pouco conhecimento nesse assunto, que vai acontecer depois de um Rosh Hashanah. Eu vou fazer um vídeo mais claro sobre o dia 23 de setembro. Eu não acredito que vai acontecer, vai começar o apocalipse no dia 23 de setembro. Eu vou explicar isso no outro vídeo, mas vai acontecer, quando for acontecer, eu acredito que vai acontecer depois de um Rosh Hashanah, tá? E agora, a parte mais esperada por todos, eu vou dar uma tocada aqui no chifre do cordeiro, ok? Então, um toque para aviso, 3 toques para levantar acampamento e sair fora. Mais do que 7 toques, eu consigo dar mais do que 7 toques para avisar que a gente está em guerra, para se preparar para a batalha, e um toque bem forte que é para pedir misericórdia e chamar o Messias de volta, ok? Bom, vamos lá, vou dar um passinho para trás para vocês conseguirem ver o toque. Bom, esse aqui é o shofar, instrumento bíblico usado pelo pessoal que ajudava Moisés a chamar o povo. E ele é importante quando a gente, pelo menos quando eu tô no meio de uma situação muito negativa, coisas muito negativas estão vindo para mim, eu uso o shofar, tá? Para lembrar o adversário que quando Deus, o Criador dos céus e da terra, o Eterno, quando a paciência dele chega no limite, ele elimina o mal pela raiz. Ele só para quando ele elimina todo o mal. Bom, lembrar ao nosso adversário de que tem gente observando aqui embaixo o que está acontecendo, ok? Muitas pessoas, cada um de nós, aos poucos. Um dia, eu penso no meu coração que quando
Uma pessoa ouvir um shofar, ela vai entender o que significa e ela vai, né, entrar no eixo e, bom, vai entender que cada ser humano é sagrado, ok? Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre o shofar, né? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no Honey Game e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.